Olá, hoje nós vamos mergulhar num universo fascinante, o mundo das tatuagens. Nós vamos explorar um pouquinho da rica história dessa arte milenar, seus diversos estilos, cores, significados e surpresas. A tatuagem talvez seja a forma mais antiga de modificação do corpo, e elas não são apenas desenhos na pele. Elas podem trazer história, memórias, crenças religiosas, paixões e até mesmo divertimento, eternizadas no nosso corpo. E esse vídeo já começa nas profundezas do tempo. Com pelo menos 6.000 anos de história, as tatuagens já acompanham a humanidade. Já no Antigo Egito, onde as tatuagens representavam status social e proteção espiritual, aos guerreiros celtas, com seus símbolos tribais, a gente pode encontrar inúmeros exemplos da antiguidade, onde a arte da tatuagem sempre teve um papel significativo na nossa sociedade. E claro que tatuagem é um assunto tão complexo que é difícil resumir apenas num vídeo. Mas a gente pode perceber que cada cultura desenvolveu essa arte de maneira diferente, trazendo próprios estilos e significados. Por exemplo, no Japão, a tatuagem se tornou uma forma de arte complexa e elaborada, representando dragões, carpas koi e outros símbolos da cultura oriental, e depois também sendo incorporada na máfia japonesa, Yakuza, que já trouxe um forte estigma na sociedade local. Na Polinésia, os desenhos tribais eram usados para marcar identidade social e ancestralidade. No continente americano, principalmente da América Central para o do Norte, povos indígenas usavam tatuagem para fins religiosos e cerimoniais. Assim como pão e álcool, a tatuagem sempre esteve presente na história da humanidade. E uma curiosidade é que a palavra tatuagem é relativamente recente na história da humanidade, sendo uma apropriação inglesa da palavra tatal da Polinésia, que então foi convertida para tattoo em inglês. E essa apropriação veio do capitão James Cook, que ao encontrar pessoas fortemente tatuadas no Tahiti, em 1769, popularizou o termo na língua inglesa e depois foi traduzido como tatuagem em outras variações. Variedade em cultura. E ao longo dos séculos, a tatuagem se diversificou em vários estilos, significados, cada um com características únicas, técnicas específicas e histórias inspiradoras. E como a arte da tatuagem está sempre se transformando, está sempre se adaptando, é quase impossível cobrir todos os estilos, mas vou falar dos mais populares, como o Old School, que também é conhecido como tradicional americano, que é um estilo atemporal que nos leva de volta a uma época de rebeldia e aventura, com cores vibrantes e traços marcantes, mas ao mesmo tempo com uma certa simplicidade. E até tem variações como o neo-tradicional americano, que eleva as cores para um novo patamar. Sendo tatuagens com linhas grossas, cores vibrantes e temas como marinheiro, caveira, corações. Eu diria que é o mais clássico no termos do que as pessoas geralmente têm ideia de que é uma tatuagem. Mas claro, com a evolução das técnicas e principalmente dos aparelhos, hoje em dia elas podem ser muito mais elaboradas, que é o caso do realismo. O realismo eleva a arte da tatuagem a um novo patamar, transformando a pele em uma tela onde a realidade ganha vida. As técnicas de sombreamento e luz criam imagens tridimensionais que impressionam e inspiram, normalmente utilizadas em retratos, paisagens, animais. Um outro estilo bem popular também é o aquarela, com tons mais suaves, tentando copiar aquele efeito de aquarela. A aquarela traz leveza e fluidez para o mundo da tatuagem, não ficando mais presa entre linhas pretas. As cores se misturam e se fundem como se fosse uma pintura, transmitindo emoções como serenidade, liberdade e até sonhos. Normalmente representam temas abstratos, também como paisagens, animais e até momentos fugazes. Claro, também tem o estilo oriental, principalmente japonês, que nos convida a viajar pela rica tradição da Ásia. Cores vibrantes e linhas precisas caracterizam esse estilo, repletos de simbolismos profundos de força, prosperidade, proteção e boa sorte. E aqui pode ser dragões, geishas, carpacóis, samurais e outros elementos da cultura oriental. Um outro estilo bem popular é o minimalismo, onde menos é mais. O minimalismo aposta na simplicidade e elegância para transmitir mensagens impactantes, representando, de certa maneira, valores pessoais e estética temporal. E claro, a gente não pode deixar de falar dos tribais. O tribal nos conecta com raízes de diferentes culturas ao redor do mundo, com linhas grossas e às vezes elementos mais geométricos, que carregam consigo significados de força, proteção, ancestralidade e conexão com certas identidades culturais. O estilo tribal já foi mais popular, principalmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas recentemente tem dado uma volta, com gerações mais novas optando em tatuar nesse estilo. E os estilos tatuagens também sempre têm esse momento de trending. Dependendo da época,
as tendências ficam mais geométricas ou mais old school, tribais, orientais. Por exemplo, uma tendência que está tendo agora é um minimalismo um pouco mais fluido, com apenas linhas no corpo. Então é algo que está sempre em mutação. Até uma época tinha o tramp stamp, que agora está voltando de novo. Ou seja, não importa o teu estilo, vai ficar marcado para sempre. E claro, tem muitos outros estilos, como biomecânico, pontilhismo, muito popular, lettering, que são as frases que o pessoal gosta de escrever, às vezes com letra mais gótica, às vezes com letra de caligrafia. Como eu falei, tem tantos estilos que eu teria que fazer vários vídeos só para cobrir cada um deles. Mas a ideia aqui foi só mostrar os mais populares. E se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou o Joatan, doutor em Interface Design pela Bauhaus University, e esse é o canal Varietati, que sempre busca trazer conhecimento e cultura em diversos formatos, incluindo o de agulha com tinta. Então, se sempre gosta de aprender alguma coisa nova, ou é apenas um curioso, considere se inscrever aqui no canal. E as tatuagens são muito mais do que desenhos na pele. Elas são expressões da nossa individualidade, identidade, crenças, sonhos, experiências de vida, ou apenas momentos de diversão. E cada tatuagem carrega uma história única e especial para quem a possui, tornando-se uma forma poderosa de autoexpressão. Claro que ao longo dos séculos a percepção da tatuagem na sociedade teve seus altos e baixos. Em alguns momentos elas foram associadas à rebeldia, criminalidade e marginalização. Em outros momentos, claro, um símbolo de moda e expressão pessoal. E hoje as tatuagens estão sendo cada vez mais aceitas como uma forma de arte e autoidentificação. Claro que tem países onde é mais aceito do que outros. Por exemplo, aqui no Reino Unido é muito comum ver gerações mais antigas tatuadas, trabalhando em vários tipos de profissões. Mas ainda existem países em que a tatuagem é vista com uma certa desconfiança, ou porque foi apropriada por máfias e gangues, como no caso do Japão, onde ter tatuagens pode até influenciar na tua empregabilidade, ou mesmo em piscinas públicas é proibido a entrada de gente tatuada. Até mesmo nos Estados Unidos, no século passado, chegou até a ser proibido tatuagem. Então as coisas vão mudando com o tempo, mas ainda assim tu vai encontrar certos lugares com mais resistência, outros com maior aceitação. Então tudo depende do contexto local. Mas felizmente esse é um cenário que está se transformando. Muita gente até associa a tatuagem a um certo padrão financeiro, mostrando que tu gastou dinheiro para fazer essa arte corporal. Então cada vez mais elas estão sendo vistas como uma fórmula popular de expressão artística e autoidentificação, independente da classe social, profissão ou gênero. E como qualquer forma de expressão artística pessoal, cada pessoa escolhe como quer mostrá-las. Alguns preferem exibir sua arte com orgulho, enquanto outros optam em mantê-las mais discretas. No meu caso, como professor universitário e palestrante internacional, as tatuagens assumem um papel interessante. Dependendo do ambiente profissional ou do contexto local, eu tenho a opção de mostrá-las ou não. Então, quem me vê vestido assim, não imagina que eu tenho algumas tatuagens espalhadas pelo corpo. Você tem algum chute de quantas? Então vamos começar por ordem cronológica, com a ajuda de uma banquetinha. Então a primeira tatuagem que eu fiz, na verdade, foram duas. Foi no estilo old school. Na verdade, essa tatuagem eu fiz quando estava passeando em Atenas, na Grécia. Então me senti inspirado pela Acrópole e decidi fazer duas asas representando Hermes. E também foram incluídas as letras alfa, ômega, que seria como o começo e o fim. Para a próxima, ter que começar a abrir a camisa. E a minha terceira tatuagem foi feita em Berlim, na Alemanha. Na época eu morava lá. Então aqui eu fiz metade pontilhismo, metade geométrico, baseado numa arte que meu pai fez em metal, possivelmente nos anos 70. Meu pai era artesão em metal e couro, até que no canal mostra eu restaurando uma peça de couro que ele fez. E a quarta tatuagem, então, ficou sendo Teoria das Cores, que é magenta, ciano e amarelo, que subtrai no preto. E essa aqui eu fiz numa outra cidade que eu morei, que foi em Derby, na Inglaterra. Para a quinta eu vou precisar da banqueta de novo. A quinta também foi feita em Derby, que vai no estilo mais pixel art, que não tem nenhum contorno preto nem nada, apenas cores, que foi tirado do meu jogo favorito quando era criança, da plataforma Atari, que é o Pitfall. Aqui é o personagem pulando os crocodilos. E até um fato curioso dos jogos de Atari, que sempre o cartucho vinha com os desenhos assim bem elaborados, mas o jogo em si era exatamente como eu tatuei. De volta para cima, agora vamos para as mangas. E essa aqui é a minha sexta tatuagem. Essa aqui eu fiz na minha cidade natal, Florianópolis, que é uma bernunça, que é baseada no folclore local, o boi de mamão. E quem visitar espaços de artesanato tradicional em Florianópolis, com certeza vai encontrar as bernunças. E agora no outro braço está o número 7, que é o quadrado, círculo, triângulo, que representa a simplicidade do design da Bauhaus, que foi onde eu fiz meu doutorado na Alemanha, mas quando tive ideia de tatuar, eu já tinha saído do país,
Então decidi fazer em Florianópolis. Aqui foi feito do jeito mais tradicional, mas também com um pouco de pontilhado, fazendo um sombreado dentro das formas. E a minha 8ª fica aqui no peito, que eu fiz aqui em Edimburgo, na Escócia, representando Ziggy Stardust, o personagem David Bowie, mas aqui também foi mais uma homenagem à cultura pop. Não é Shazam e nem Flash. E essas são as tatuagens que eu tenho, que variam em alguns estilos, mas eu sempre gosto de botar uma cor quando possível. Mas 8 tatuagens é até um número bom, não é? Não, eu quero mais. Então, por que não fazer a número 9? E munidos de muitas cores, o trabalho está pronto para começar. Tem muita gente que se preocupa com a dor da tatuagem, mas eu sinceramente acho assim que a dor é um detalhe tão pequeno que até meio que passa desapercebido. E depois de 2 horas, ficou pronto a minha tatuagem. Então ela ainda está cicatrizando. Aqui ela está com adesivo que é Second Skin, que ajuda a cicatrizar mais rápido. Aqui no caso eu fiz uma mistura de coringa com a carta de tarô O Louco, que em inglês é The Fool, que seria como o tolo, que é uma carta que simboliza que cada um é dono do seu próprio caminho. E também faz uma homenagem à cultura pop e quadrinhos, que é uma outra paixão que eu tenho. E, inclusive já tive até meu período de fazer tirinhas. O mundo da tatuagem é fascinante, cheio de história, expressão e significado. Se você está pensando em fazer a tua primeira tatuagem, pesquise bastante, encontre um profissional de segurança e prepare-se para eternizar algo na sua pele. Às vezes vale a pena gastar um pouco mais, mas ter certeza que o profissional é mais adequado. Como a gente está falando de algo que vai ficar para sempre na tua pele, às vezes o barato pode sair caro. E também é importante seguir as recomendações do tatuador quanto à limpeza, hidratação e proteção solar. Então é sempre bom planejar bem o local que vai ser tatuado, quando vai tatuar, por exemplo, se tu vai sair de férias no verão na praia, talvez não seja o melhor momento. Mas claro, isso aqui é só apenas recomendações genéricas. Cada corpo, uma regra. E claro, tatuagem é um assunto que a gente pode ficar falando por horas. Eu poderia até fazer uma série gigante falando de cada estilo. Mas o vídeo de hoje foi mais uma introdução nessa arte fascinante. Mas com certeza essa história não vai parar por aqui. Espero que tenham gostado do tópico de hoje e nos vemos no próximo vídeo.